Olá, pessoal! Nessa aula, continuaremos nossos estudos sobre alguns conceitos, que são essenciais para a compreensão e desenvolvimento de outros conteúdos dentro da Física 1. Vamos iniciar, então, falando de grandeza física. Chamamos de grandeza física tudo aquilo que pode ser mensurado, tudo aquilo que eu consigo medir de alguma forma. E ao medir, ao mensurar essa coisa, essa grandeza, eu preciso atribuir um valor em quantidade, estabelecido a partir de um valor numérico e também uma unidade de medida. Essa unidade de medida ela é imprescindível e essencial para caracterizar cada tipo de grandeza física. Chamamos de grandeza física, por exemplo, um comprimento. É uma grandeza? Eu consigo medir. O tempo também é uma grandeza. Eu consigo medir. A massa, consigo medir. A força, velocidade, tudo aquilo que eu consigo pensar e é possível medir é caracterizado dentro de uma grandeza física. E essas grandezas, para serem estudadas, elas são classificadas em grandeza física escalar e grandeza física vetorial. Qual a diferença entre estas duas aqui? A minha grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. Ambas são grandezas que podem ser medidas. Ambas precisam de um valor numérico associado para caracterizar a sua quantidade, a sua intensidade, a sua relevância. Mas a diferença entre elas é que a grandeza física escalar, ela, para ser compreendida plenamente como grandeza, ela não precisa de nada mais do que o seu valor numérico associado e a unidade de medida característica. Por exemplo, um comprimento. Se eu falar 20 centímetros, você consegue identificar que é um comprimento, uma distância. Se eu falar 10 graus Celsius, eu apenas estabeleci um valor numérico e a unidade de medida característica de temperatura. Eu sei que eu estou falando de temperatura. Para massa, 5 quilogramas. O quilograma é uma unidade de medida característica de massa. Eu consigo entender essa grandeza, Mas já a grandeza física vetorial, além de um valor numérico associado, além de uma unidade de medida característica, é necessário ainda que eu estabeleça uma orientação, uma direção e um sentido para que eu entenda plenamente o que é isso. Então, por exemplo, uma força. Uma força, ela pode ser compreendida como força e em si, se eu falar, por exemplo, 10 newtons. E newton é uma unidade de medida de força. Mas só isso não é o suficiente para que eu compreenda essa grandeza em si. É necessário que eu dê uma orientação para essa força. Eu estou empurrando, eu estou puxando, é para frente, é para trás, é para cima, é para baixo. Então essa orientação, ela é necessária em algumas grandezas físicas. E estas que precisam de uma orientação são classificadas como grandeza física vetorial. Para isso, a gente chama e caracteriza também a velocidade, a aceleração. São todas as grandezas que eu preciso, além do valor numérico e da unidade de medida característica, eu preciso estabelecer uma orientação, ok? E se algo pode ser medido? Ele pode ser medido de algumas diferentes formas. Eu aqui dei um exemplo de comprimento em 20 centímetros. Mas eu poderia ter utilizado, por exemplo, uma outra unidade de medida que é característica de comprimento, por exemplo, que são um metro ou o quilômetro.
Então, eu consigo medir e eu posso fazer isso de diferentes maneiras. E aí que nós começamos o estudo dessa parte do nosso conteúdo, que nós vamos estabelecer as relações iniciais entre essas unidades de medida e como elas se relacionam. Nós começaremos o nosso estudo das conversões dessa análise direta simplesmente de comprimento e de tempo, que são inicialmente as grandezas que nós mais veremos. Ok? Então, falaremos primeiro dessa unidade de medida de comprimento. Ao longo da história, o homem vem buscando formas de se relacionar com o meio em que ele vive, de explorar os fenômenos que ele observa e fazer isso e trazer isso para o seu benefício. Então, ao longo da história do homem, ele percebeu a necessidade de estabelecer essas medidas e que estabelecer alguns padrões para que ele fizesse isso e que ele fosse compreendido. Então, alguns destes métodos foram utilizados ao longo da história. A jarda. A jarda, ela acaba sendo utilizada em alguns esportes para a medida da distância, né? Para a medida de uma distância, de um comprimento. E o que é uma jarda? A jarda ela foi estabelecida lá na Inglaterra pelo rei Henrique e ele estabeleceu a jarda como a distância entre a ponta do seu nariz e a ponta do seu dedo, com o braço esticado dessa forma. Já a polegada, que ainda é utilizada hoje, né? Se a gente compra uma televisão, por exemplo, um televisor, ela é de 32 polegadas, de 40 polegadas, 41, 49, 50, 60 polegadas. E no televisor, essas polegadas, elas são medidas aqui, ó, na diagonal do seu televisor. E assim você estabelece quantas polegadas. Mas quanto vale uma polegada? Da onde surgiu essa polegada? A polegada surgiu da medida de um polegar. Já o pé, e isso é utilizada normalmente, essa unidade de medida a gente acaba utilizando e ouvindo mais falar em medidas de distâncias e comprimentos associados às relações marítimas, né? Ou então na aeronáutica se estabelece a relação de altitude em pés. E o que seria esse pé? Foi uma unidade de medida estabelecida lá na França pelo rei Luís XIV, aqui, ó, e era a medida do pé do rei. Mas se a gente pode perceber que essas medidas elas não são precisas. Então, quando uma pessoa media uma jarda, ela estabelecia um valor. Mas, se uma pessoa menor fizesse a mesma medida, ela ia encontrar uma distância diferente. Ou se uma pessoa maior fizesse essa medida, ia encontrar um valor diferente. Essas medidas elas não eram nada precisas. Então, com a evolução do estudo, veio a necessidade de estabelecer alguns padrões de medidas um pouco mais precisos. Assim, surgiu o Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades, ele veio para estabelecer um padrão universal, onde se eu falasse daquela grandeza física de uma forma aqui, lá no Japão, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, eu ia ser compreendida. Aquele valor ia ser entendido como o valor que ele realmente é por todos. Dessa forma, através dessa convenção que aconteceu na França no ano de 1960, essa Conferência Geral de Pesos e Medidas, estabeleceu uma padronização que ficou conhecida como o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. E nessa convenção foram estabelecidas 7 unidades de medidas que são fundamentais. Existem outras unidades de medida que a gente chama de unidades derivadas. Essas unidades derivadas, elas são outras unidades de medida
que surgiram e que receberam nomes, né, em homenagem àqueles cientistas que promoveram o estudo, que fizeram a descoberta, como, por exemplo, o da carga elétrica, que hoje a gente mede carga elétrica em Coulomb, em homenagem a George Simon Coulomb pela descoberta da carga elétrica. A unidade de medida de força, por exemplo, que é o Newton, que é em homenagem a Isaac Newton, mas ela é uma mistura aí de outras unidades de medida que são unidades de medida fundamentais. Então, no Sistema Internacional de Unidades, nós temos aí essas 7 unidades que padronizam a partir, né, dessa medida fundamental, a leitura e a identificação dessa grandeza física em todo o mundo. Nós temos a grandeza física de comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas são as 7 grandezas físicas que foram padronizadas como grandezas com unidades de medida fundamental. As demais acabam surgindo derivadas da associação dessas. Beleza? E aí a unidade de medida que ficou caracterizada como fundamental para comprimento foi o metro, representado pelo símbolo M minúsculo. Para massa, o quilograma, representado por K minúsculo, grama. Ah, professora, por que não foi o grama? Pela relação de medidas muito grandes e também muito pequenas, o padrão acabou sendo estabelecido como se fosse no meio do caminho. Ok? Para tempo foi o segundo, para corrente elétrica o ampere, representado por A maiúsculo, para temperatura foi o Kelvin, e aí vocês vão estudar lá no segundo ano, aqui ampere lá no terceiro. A gente vai trabalhar com essas 3 unidades de medida aqui, ó, muito no nosso primeiro ano. E aí a representação de temperatura em Kelvin, mesmo que ele seja escrito aqui, ó, observe que todas as unidades elas estão escritas por extenso, com a letra minúscula. Mas algumas delas, mesmo sendo escrita por extenso com letra minúscula, mesmo que Kelvin seja o sobrenome, né, do cientista que descobriu as relações de temperatura a partir da agitação das partículas, ela é escrita sempre com letra minúscula. Isso foi padronizado, né, lá nessa conferência, porém a representação dela em símbolo é um K maiúsculo. Vocês já ouviram falar na química de quantidade de matéria, que é o mol, e intensidade luminosa, que é o candela, representado por CD. E aí, se eu tenho coisas muito grandes e coisas muito pequenas para medir também, nessa convenção eles também pensaram nisso e estabeleceram os prefixos, que são prefixos estabelecidos e utilizados no Sistema Internacional de Unidades. Este prefixo ele é usado para N coisas e ele, por ter a relação associada à potência de base 10, ele é utilizado na matemática em todas as áreas, também como referência para a escrita de números muito pequenos ou então para números muito grandes, ok? Então, o que a gente estabelece de prefixo é para que a gente consiga, a partir daquela unidade de medida fundamental, lá da grandeza física fundamental, a gente consiga estabelecer a relação para uma quantidade muito maior ou uma quantidade muito menor do que aquela estabelecida para aquela unidade padrão. Beleza? E aí eu tenho aqui os prefixos que foram estabelecidos nessa convenção, que vai de 10 elevado a menos 24 a 10 elevado a mais 24, né? Mais 24 é um número muito grande. Observe aqui o seu equivalente decimal. Nós temos aqui muitos zeros. E aqui eu tenho um número muito pequeno. E aqui você pode observar no seu equivalente decimal, a minha vírgula aqui e muitos zeros aqui
né, após a minha vírgula. Então, estes são os nomes que são dados para este prefixo, ok? Aqui, ó, 10 a menos 24 tem o prefixo iocto, representado por Y. Então, por exemplo, se eu tiver o prefixo metro, 1 metro, tá vendo aqui para comprimento? 1 metro. Ah, professora, metro é a unidade de medida fundamental. Beleza, ele é a unidade de medida fundamental, então ele está aqui, ó, no meio do meu caminho. Ele é 1 vezes 10 elevado a zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1. E aí eu tenho isso aqui em metro, escrito como potência de base 10. E o que é essa potência? Potência vem da relação de potenciação, né, das relações exponenciais, que eu tenho aí um número x elevado a uma variável y. Este x seria a minha base e este y é o meu expoente. Quando eu falo da base 10, o prefixo, a potência com base 10, eu trabalho com essas relações em cima do valor 10, correto? Então, eu tenho aqui, para essa unidade que seria de base, e se eu quero escrever este 1 metro aqui, ó, o que seria um valor muito pequeno? É 1 metro. Mas eu poderia estabelecer aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 24 metros. Nossa, professora, mas eu vou ter que ficar escrevendo essa potência? E aí, para não ficar escrevendo potência sempre, se usa a relação do prefixo para abreviar. Ora, o prefixo y, que é o iocto, ele representa 10 elevado a menos 24 no Sistema Internacional de Unidades. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 24 metros são 2 ioctometros. São valores muito pequenos, né? Então, nós vamos basicamente agora, né, trabalhar inicialmente com essa faixa aqui que eu circulei em vermelho, que vai do 10 a menos 3 até o 10 a mais 3. Observe aqui que o prefixo 10 a menos 3 é chamado de mili e representado com esse M e outrozinho minúsculo aqui. O prefixo centi é relacionado a 10 a menos 2, representado por C. 10 a menos 1, deci, representado por D. 10 a mais 1, deca, representado por D, A minúsculo. 10 ao quadrado, hecto, H. E 10 ao cubo, quilo, K. Ok? Então, se eu vou trabalhar com estes prefixos aqui de representação, ó, eu consigo escrever padrões de referência a partir de uma unidade de medida fundamental, relacionando aí possíveis variações de unidades de medida com conversões baseadas na unidade de medida fundamental. E como nós vamos fazer isso? Vamos tomar como exemplo aqui a relação de unidade de medida de comprimento. Eu tenho aí essas que são as principais unidades de medida relacionadas a comprimento, são as que a gente usa mais no dia a dia. Se eu compro uma régua na papelaria, ela vem graduada em centímetros e em milímetros. Se eu, preciso de medir uma distância um pouco maior, eu vou lá e vou comprar uma trena. Essa trena, ela tem também uma marcação em metros.
Normalmente tem trenas de 2 metros, de 5 metros, de 30 metros, enfim, para que eu consiga estabelecer a medida de algumas distâncias um pouco maiores. Então, eu consigo medir, daqui a São Mateus, por exemplo, eu vou medir em milímetros? Eu posso medir em milímetros se eu quiser, mas normalmente nós utilizamos a unidade de medida quilômetro. Observe aqui, eu coloquei em vermelho o metro como a minha unidade de medida fundamental para comprimento, né? A gente sabe que lá no SI, no Sistema de Internacional de Unidades, eu vou medir em metro. Essa é a minha unidade de medida fundamental para comprimento. E eu posso escrever de diferentes formas utilizando quem? Os prefixos. E quem são os prefixos? Os prefixos são milímetro, milímetro. Esse prefixo mili faz referência ao metro, mas ele é 10 elevado a menos 3. Prefixo C, pretinho aqui, ó, metro, centímetro, centímetro. Esse aqui tem referência 10 a menos 2, se eu faço referência ao metro. Decímetro, 10 a menos 1. Unidade de fundamental metro. Aqui eu tenho decâmetro, hectômetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, quilômetro. E aí eu tenho um quilômetro, 10 à terceira, 10 ao quadrado e 10 elevado a 1. Tudo isso tem referência com o metro. Então, eu tenho um quilômetro tem 1000 metros. Por que eu coloco quilo? Porque eu utilizei o prefixo para substituir a minha potência 10 elevado a menos 3. Professora, mais 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ora, 1000 metros é 1 vezes 10 elevado à terceira. 1, 2, 3 metros. O meu 10 à terceira, ele pode ser substituído pelo prefixo quilo. Logo, eu tenho 1 quilômetro. E assim se estabelece as relações de conversão entre algumas unidades de medida. E observe aqui que de um para o outro aqui, ó, 3, 2, 1. 1 quilômetro tem 10 hectômetros. 100 decâmetros é igual a 1 quilômetro. E 1000 metros. E daqui para baixo eu tenho 1 metro. 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro tem 100 centímetros. E 1 metro tem 1000 milímetros. Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. Dentro de 1 decímetro cabem 10 centímetros e 100 milímetros. E por aí vai. Então, essas relações que são estabelecidas, os nomes que são dados para algumas unidades de medida que nós utilizamos, e utilizamos muito como formas de medir distâncias, massa, por exemplo, né? Eu posso utilizar aqui, ó, a minha relação de unidade de medida. Para grama, 1 quilograma tem 1000 gramas. Por quê? Porque eu utilizei o prefixo quilo associado para aquela outra grandeza física que é, né? Outra grandeza física, desculpe, para aquela outra forma de medir essa grandeza física que é a massa, que é o grama. Eu tenho o miligrama. Miligrama é menor ainda que o quilograma. É o grama dividido aí por quanto? Por 1000 de novo. Então, essas relações que nós estabelecemos, esses nomes que são dados para as formas de medir, têm uma origem e têm uma fundamentação. Mas, como que eu faço essa conversão de uma maneira mais simples, professor? Eu vou ter que sempre utilizar essa potência
Bom, eu preciso lembrar das relações que são estabelecidas para cada um deles. E os prefixos, ele me mostra qual é a relação existente entre aquela unidade que eu estou usando, por exemplo, o milímetro e o metro. Ela estabelece que dentro do metro cabem 1000 milímetros, que 1 milímetro é a mesma coisa que 1 metro dividido em 1000 partes. O centímetro ele é a mesma coisa que o metro dividido em 100 partezinhas. Então, estas relações que são estabelecidas, esses nomes que a gente dá para essas unidades, essas formas de medir, têm a fundamentação relacionada aos prefixos que foram estabelecidos. E isso é conhecido internacionalmente, né, mundialmente. Aqui ou em qualquer lugar do mundo, ao se falar de milímetro, de centímetro e de quilômetro, sabe que você está falando de distância de comprimento, se sabe que você está falando daquele valor específico e não do tamanho do meu pé ou o tamanho do pé de outra pessoa que calça um tamanho maior ou um tamanho menor, ok? Então, existem várias formas de eu fazer essa transformação e converter, porque a gente acaba precisando fazer isso no nosso dia a dia com um pouco mais de frequência. E aí, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem olhar em alguns livros, até alguns livros de matemática trazem isso, trazendo algumas formas mais complexas que vão trabalhar as relações de multiplicação e divisão pelas potências, fundamentadas aqui na lógica, né, que nós vimos dos prefixos, ou vão trazer uma forma um pouco mais simples e intuitiva de fazer. Bom, o milímetro, eu sei que ele é menorzinho que o metro. Ele é uma unidade menor. Já o quilômetro é uma unidade maior, um quilômetro é maior que um metro. Então, se você pensa em conversões que são feitas de uma unidade maior para uma menor, dentro dessa maior cabem mais das menores, não é verdade? Então, se dentro da maior cabe mais da menor, eu posso pensar que eu vou ter que multiplicar. Se eu pego uma unidade grande e eu quero transformar para uma unidade que seria menorzinha, medida, eu tenho que multiplicar ali para fazer essas várias que cabem dentro daquela unidade. Diferente de se eu pego uma unidade menor, por exemplo, que é o centímetro, eu sei que ela é menorzinha que o metro. Então, ela não cabe não cabem vários metros dentro desse pedaço que eu tenho, que é medida de centímetro. É uma fração daquele metro, é aquele metro dividido em algumas partes. Então, se eu estou sempre indo de uma unidade menor para uma unidade maior, e repito, essa é uma forma simples e intuitiva de se fazer. Existem outras formas, ok? Como a anterior que eu estava fazendo, utilizando aí as potências de base 10 como fatores multiplicativos para a transformação das unidades. Então, essa aqui é uma fórmula simplesinha, uma forma, né, simplesinha e bem intuitiva de se fazer. Se eu tenho uma unidade maior e eu quero converter para uma menor, escrever sob a forma de uma unidade menor, então, cabem várias da menor lá dentro, então eu vou multiplicar. Se eu tenho uma unidade que é menor e quero escrever, né, converter para uma unidade que seria maior, aquela menor é uma fração daquela grande. Então, eu preciso dividir para estabelecer essa relação, né, proporcional em fração. Então, vamos fazer isso como? Eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Se eu quiser escrever, por exemplo, o comprimento de 2,87 quilômetros em centímetros. O quilômetro, observe aqui, ele é maior que o centímetro. Então, dentro do quilômetro cabem vários centímetros. Então, eu já sei que eu tenho que multiplicar.
Mas eu vou multiplicar quem? Eu vou pegar este valor numérico que estabelece a quantidade de quilômetros deste comprimento e vou multiplicar por quanto? Bom, dentro das relações que eu tenho estabelecidas nas unidades básicas, e eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, para sair do quilômetro e chegar lá no centímetro, eu tenho aqui já o quilômetro e eu vou colocar aqui 1 e vou completar com zeros até chegar aqui na minha casa dos centímetros. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou multiplicar por 2, 3, 4, 5 por 100 mil. Dos 2,87 quilômetros, são 287 mil centímetros. Ah, professora, e se eu pensar que eu vou andar com a vírgula nesse número? Bom, se você pensa em andar com a vírgula, essa é uma outra forma bem intuitiva e bem simples de se fazer, que é a mesma coisa das relações de multiplicação. Você apenas está saltando o passo relacionado à multiplicação. Porque se você está multiplicando, a sua vírgula tem que andar para a direita, correto? Então, essa sua vírgula que está aqui, ó, no 2,87, ela precisa saltar casas. E caminhar casas, quanto? Quantas casas eu preciso saltar para chegar naquela unidade de medida que eu quero? Então, se eu estou aqui no quilômetro, para chegar, já estou aqui no quilômetro, ó, para chegar lá no centímetro, eu preciso saltar 1, 2, 3, 4, 5. Saltei 5 casas. Então, a minha vírgula precisa caminhar também 5 casas. Então, eu tinha ali a vírgula logo depois do 2, o 8, o 7. A minha vírgula estava aqui, ela vai saltar 1, 2. E agora, se não tem nada depois, eu vou completar com zeros. 3, 4, 5. Saltou aqui, eu tenho 287, 1, 2, 3, vírgula, 0. Vírgula 0, preciso colocar? Não preciso, por quê? Se a vírgula está no final do número e não tem nenhuma relação decimal para frente, este valor ele pode ser, né, como essa escrita de vírgula e zero logo após pode ser suprimida. E aqui eu teria transformado em quem? Em centímetros. Da mesma forma que eu fiz multiplicando, porém utilizando a outra forma de resolução, né, e simples, que seria esse caminhar com uma vírgula já existente. Um outro exemplo é do comprimento de 565 decímetros, aqui, ó, e eu quero transformar para hectômetros. Observe que o hectômetro ele é maior que o decímetro. Então, o meu decímetro é menor que o meu hectômetro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Porque, como ele é menor, eu tenho que estabelecer uma relação de fração. Então, eu tenho o meu 565 dividido por quanto? Eu estava aqui no decímetro, 1, 2, 3, aqui cheguei no meu hectômetro, é aqui que vai ficar o meu 1, ok? E aí eu preciso dividir por 1000. Dividindo por 1000, eu tenho essa relação que vai ser dada aqui. 565 decímetros é igual a 0,565 hectômetros. Professor, eu preciso colocar a unidade? Claro que precisa colocar a unidade. Essa conversão foi feita para que eu transformasse a unidade. Na física, a unidade ela é essencial. Ela é quem me diz que grandeza física é aquela. Então, vai estar errado se não tiver a unidade? Vai estar errado. Vai ser simplesmente um número qualquer. Não vai ser uma conversão. Foi feita a conversão, foi feita a transformação
Olha a diferença, 565 e 0,565. Olha isso, um valor bem menor que esse. Pensa se fosse dinheiro, R$ 565,56. Olha a diferença que isso tem em valor e quantidade. São valores diferentes. Mas não é a mesma coisa, professora? Não está dizendo que é igual? Sim, se eu faço referência às unidades estabelecidas. Então, não pode esquecer a unidade de medida, ok? Vamos então aqui praticar um pouco. Vamos fazer algumas transformações aí destas unidades de medida de comprimento. Beleza? Então vamos lá. Ou vamos utilizar aí o método da potência, vamos utilizar o método de multiplicar ou dividir, né, por um valor. Vamos usar o método de caminhar com a vírgula, como você encontrar maior facilidade para resolver isso. Lembrando sempre de obedecer às relações de base com relação à unidade de medida fundamental, ok? Aqui nós temos vários e vamos fazer eles, mas no intuito de treinar isso. Se é para multiplicar, se é para dividir, se é para andar com a vírgula para a direita, se é para andar com a vírgula para a esquerda, se eu vou multiplicar por 10 elevado a uma potência positiva, se eu vou multiplicar por 10 elevado a uma potência negativa. Beleza? Então, vamos lá. Professora, mas você está indo sempre de uma unidade para outra pertinho, para que a gente entenda a relação entre maior e menor, tá bom? Então, vamos lá, fazer rapidinho aqui. Na letra A, eu tenho 43 metros e quero escrever em decímetros. Precisamos fazer essa conversão. Se eu estou em metro para ir para decímetro, eu estou indo de uma unidade maior, que é o metro, para outra menor, que é o decímetro. E o decímetro ele está logo na sequência, correto? Então, dentro de um metro, cabem 10 decímetros. Ok? Então, eu tenho 43 vezes 10, e aí isso vai ser igual a 430 decímetros. Professora, se eu quisesse simplesmente andar com a vírgula uma casa para a direita, poderia? Poderia. Mas 43 não tem vírgula, cadê a vírgula dele? Se a vírgula não aparece, lembra que a gente falou lá atrás, ela está aqui no final. E logo depois dessa vírgula não tem nenhum valor que seja significativo aí para que eu considere como escrita, como um algarismo que eu deva considerar. Então, eu posso simplesmente pegar o meu 43, que estava com a sua vírgula aqui no final, e andar uma casa para a direita, porque eu estou indo de uma maior para uma menor unidade. Então, passa a ter aqui 430 decímetros. Eu tenho 74,1 hectômetro e eu quero escrever em decâmetro. O hectômetro está aqui, ó. Decâmetro está aqui do lado. O hectômetro é maior que o decâmetro. Então isso vai ser igual a 74,1 vezes 10. Isso vai ser igual a 741 decâmetro. Professora, ficava muito mais fácil se eu tivesse andado só uma vírgula, uma casa com essa vírgula. Pode ser também. 741 decâmetros. A vírgula que estava aqui, ó, andou uma casinha e passou a estar aqui no final. E aí, por conta desse deslocamento, eu já posso escrever nessa outra unidade de medida. Aqui eu tenho 0,18 centímetros. Estou querendo transformar para milímetros. Já vamos andar com essa vírgula? Então, 0,18, se seria para multiplicar por 10, eu tenho um zero só, a vírgula vai andar uma casa só. Isso aqui é vezes 10, então eu tenho 1,8, o que? Milímetros. E assim sucessivamente.
Observe aqui também, ó, estou indo do decímetro para o centímetro, é maior. Eu estou indo do decâmetro para o metro, decâmetro é maior que o metro. Todos estes aqui, eu vou pegar o valor 15 e vou multiplicar por 10. Mas por que 10, professora? Porque o decâmetro é apenas uma casa maior do que o centímetro. O decímetro é uma casa maior que o centímetro. E aqui também na letra E, o decâmetro é apenas uma casa, ele é 10 vezes, né, maior que o metro. Ok? Então, aqui seria a mesma coisa. Também eu teria 1,05 vezes 10. E aí me daria a resposta como 150 o quê? Centímetros. Como aqui, 10,5 metros. Observe que a vírgula só caminhou uma casa para o lado ao multiplicar por 10. Esse caminhar da vírgula para a direita para a esquerda é a relação de quantas vezes ele está sendo multiplicado por 10 ou então dividido por 10, ok? Lembra, para a direita eu multiplico, para a esquerda eu vou dividir. Já aqui da letra F para frente, eu estou indo do decímetro para o metro. Observe que eu estou indo do decímetro para o metro. Estou indo de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, aqui vai ser o meu 32,8 dividido por quem? Por 10. Eu andei quantas casas do decímetro para o metro? Uma só. Então, eu vou dividir por 10. Isso aqui, a minha vírgula vai andar uma casa só. 328, a vírgula estava aqui, vai passar a estar aqui e eu posso escrever a minha unidade como metro. 15 milímetros para centímetros, 15 milímetros para centímetros. Então, eu tenho 15 do menor milímetro para o maior centímetro. Então, eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10, porque ele só saltou uma casa. Então, eu vou ter aqui 1,5 centímetros. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho 147,9 metros para decâmetro. Então, 187,9 dividido por quanto? Do metro para o decâmetro, dividido por 10 uma vez só. E aí, a minha resposta vai ficar como 18,79 o quê? Decâmetros. Aqui eu tenho 540 decímetros para quilômetro. Olha onde está, hein? Vou trocar a cor aqui da minha caneta, vou colocar o verde. Eu estou aqui no decímetro e eu quero transformar para o quilômetro. Então, este meu 540, ele vai ser dividido porque eu estou indo do menor, que é o decímetro, para o maior. Mas eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Correto? E dividir por 10 4 vezes é a mesma coisa que dividir por 10.000, correto? Então, eu vou dividir por 10.000. E aí, eu transformo de decímetro para quilômetro. 540 decímetros é uma fração do quilômetro. E aí, ao dividir por este valor, por 10.000, é como se a minha vírgula que está aqui no final, para facilitar a minha divisão, ela caminhasse quantas casas para cá? Quantas casas eu tive que saltar? 1, 2, 3, 4, ou seja, a quantidade de zeros que está aparecendo aqui no meu número. Então, ela vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, e não tem ninguém aqui. Ele precisa saltar 4 e parar. E aí eu preciso completar esse vazio aqui com zeros.
Então, vai ser 0,0540. Quem? Ó, 1, 2, 3, 4, a vírgula parou. E o que eu transformei? Transformei em quilômetros. Vamos continuar aqui fazendo algumas outras transformações. Vou fazer mais alguns exemplos. Nesse número 2, vamos fazer as transformações que são necessárias para que eu dê a resposta do valor final da soma destas duas medidas aqui. Ó. Foram feitas duas medidas. Porém, essa foi medida em decímetros e essa foi medida em metro. E eu quero a minha resposta final em metro, tá bom? Vamos lá. Para eu dar a resposta final em metros e para que eu possa somar essas distâncias, eu não posso simplesmente somar o 35 com o 13. Por quê? Porque o meu decímetro ele tem um valor de referência e o valor, né, em quantidade muito menor do que o metro. Então, eu preciso fazer essa transformação dos meus 35 decímetros. E aí, onde está esse decímetro? Aqui. O decímetro ele é 10 vezes menor do que o metro. Então, para que eu faça a minha soma, eu tenho que pegar esses 35 decímetros e dividir por 10, e só assim eu vou poder somar com os meus 13 metros. E aí, o que eu tenho que fazer? 35 dividido por 10 é a mesma coisa que 3,5. Somado com o 13, a minha resposta vai ficar 16,5 metros. Da mesma forma, nós faremos aqui. O centímetro. Ah, professora, então eu vou transformar o centímetro para decâmetro para somar? Não é necessário, ele quer a resposta em metros. Então, vamos transformar o centímetro para metro e também o decâmetro para metro. E aí, a minha resposta final vai ficar em metro. Então, eu vou pegar, para fazer a transformação, eu preciso fazer o quê? Pegar esses 300 centímetros e dividir, porque centímetro é menor que o metro. Eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10, duas vezes. 10, 10. Vou dividir por 100. Dentro de um metro cabem 100 centímetros. E aqui eu vou transformar o meu decâmetro para metro. Mas o meu decâmetro está aqui, ele é maior que o metro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar. E aí, eu tenho o meu 1,8 vezes quanto? 10. E a minha resposta vai ser dada 300 dividido por 100 é 3, mais 1,8 vezes 10, 18. Este resultado final é 21 metros. Da mesma forma, aqui eu vou transformar este decâmetro para metro. Ok, vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 10, 0,12 vezes 10, transformei para metro, mais 18 decímetros. Decímetro está aqui, para metro eu vou dividir por quanto? Por 10. 18 dividido por 10. Como resposta, eu vou ter aqui, ó, 1,2 mais 1,8, que vai ser igual a 3 metros. E é isso. Obrigada e até a nossa próxima aula.